Continuando em nossa busca sobre os primórdios da geografia médica, na última videoaula eu comentei um pouco sobre a polícia médica e sobre o trabalho de Fink, que é considerada a primeira obra de geografia médica, ainda no final do século XVIII. Nessa busca dos primórdios, eu gostaria de apresentar dois outros autores, o Jean-Christian Marc Boudin, que escreveu um ensaio de geografia médica, leis e distribuição geográfica das doenças, e ele é considerado pelos franceses, essa obra é considerada pelos franceses como a primeira obra propriamente explicativa da geografia médica e não seria, portanto, a obra do Fink. Mas nós vamos ver que na obra do Boudin há uma análise das influências do meio físico na distribuição das doenças. A latitude, a altitude, a estrutura geológica e as águas, ou seja, no mesmo contexto. Então é uma obra importante para nós entendermos aí os primórdios da geografia médica. Aqui nós vemos a capa do livro do Boudin, de 1843. Segundo Gremec, o verdadeiro fundador da geografia médica, enquanto ciência explicativa, é um médico militar francês. Os historiadores geralmente negligenciam o seu papel. O Jean-Christian Marc Boudin, que viveu entre 1806 e 1867, nasceu em Metz. De início, ele se tornou cirurgião militar no hospital da sua cidade natal e depois ele entrou sob ajuda às Forças Armadas, ao Exército, na expedição da Espanha, quando ele participou de uma campanha, a campanha de Morée. E de volta à França, ele obteve em Estrasburgo, em 1830, o título de doutor em medicina. Depois de ter sido colocado num lazareto, né, num hospital de leprosos de Marsella, ele foi enviado para Argélia, onde ele se tornou chefe de diversos hospitais militares entre 1837 e 1840. E nesse campo, Boudin, na Argélia, Boudin estudou as manifestações patológicas, em particular aquelas endemias paludiais, e ele as comparou com as entidades nosológicas de mesma natureza, né, com as doenças de mesma natureza observadas por ele na França, na Espanha e na Grécia. Ele se propôs a descobrir certas relações existentes entre os fenômenos geográficos e os fenômenos patológicos. Ainda sobre a obra do Boudin, o que nós podemos dizer é que ele se propõe a examinar as doenças sobre o ponto de vista da topografia e de remontar os fatos patológicos à luz sob leis que presidem a distribuição geográfica das doenças, assim como as relações entre elas. Os seus estudos são divididos em capítulos segundo fatores geográficos e não como fez o Fink, segundo regiões. O Boudin ele levou em consideração a influência da latitude e da longitude geográfica, a elevação do solo, a altitude, a estrutura geológica dos terrenos, das águas, dos ventos, a umidade do ar, a temperatura, etc. E ele era convencido de ter descoberto certas leis que governavam as modificações patológicas nas suas relações com a geografia. Outro autor que eu comentei no início é o Augusto Hirsch, escreveu um livro traduzido como Manual de Patologia Geográfica e Histórica. Ele
Nessa obra se percebe a influência do determinismo geográfico na consolidação da geografia médica do século XIX. A preocupação sanitária com o ambiente urbano era com a incidência de doenças, pelo menos em parte, que resultava de fatores geográficos e climatológicos. Aqui nós vemos à direita aí uma foto dos 3 volumes do trabalho do Hirsch, o Manual de Patologia Geográfica e Histórica, de 1883. Em 81, o Augusto Hirsch publicou a segunda edição do seu, aqui em alemão, não sei ler isso, né, que foi editado pela primeira vez em 1860, foi traduzido para o inglês em 1883 e em 1886 como Handbook of Geographical and Historical Pathology. Ele é um manifesto para a consideração da relação da localização e do ambiente com a doença. O texto era enciclopédico. Seus 3 volumes cobriam doenças infecciosas, como a cólera, doenças crônicas, como a tuberculose, e doenças dos órgãos, doenças de órgãos, como o câncer. O resultado foi um foco nos fatores geográficos dependentes, como raça, nacionalidade, condições do solo, clima, fatores sociais, etc., que deveriam ser considerados, segundo ele, essenciais para a ocorrência e distribuição de determinadas doenças individualmente. Augusto Hirsch, ele nasceu em Danzig, em 1817, e ele era de uma família judia ortodoxa. Seu verdadeiro prenome são Aaron e Simon, e ele se tornou médico prático em Elbing e em Danzig, e ele era apaixonado por história da medicina, por epidemiologia e por toda a nova patologia celular da época. Sob a influência de Scholem e de Virchow, ele publicou um artigo sobre os problemas metodológicos e o valor científico de uma patologia geográfica histórica, e em seguida, em 1860, pela publicação do Manual de Patologia Histórica e Geográfica que nós estamos comentando. Graças ao sucesso desse livro, ele foi chamado em 1863 para tomar posse da cadeira de História da Medicina na Faculdade de Medicina de Berlim. Ele se ocupou, além disso, até a sua morte, em 1894, de sujeitos, de objetos muito diversos relacionados ao domínio da higiene e da história da medicina. Aqui nós vemos uma foto dele, do Augusto Hirsch. No prefácio do seu manual, o Hirsch declara que a geografia medical, como disciplina científica, ela poderia ser vista segundo 2 métodos. O primeiro é possível estudar do ponto de vista geográfico, ou seja, analisando um por um, uma parte a cada lugar, né? Uma parte as características regionais dos fatores terrestres, climáticos, biológicos e sociais, e de outra parte particularidades fisiológicas e patológicas dos habitantes. No seu tipo de estudo, ele dá o nome de geografia, a esse tipo de estudo, perdão, ele deu o nome de geografia médica especial. Esse tipo de geografia médica especial corresponde ao que nós chamamos de topografia médica, ou seja, aquela que o protagonista principal é o Fink. E então esse é o primeiro método, né? Um método como a topografia médica. E o segundo método, a segunda maneira de estudar a geografia médica é sobre o ponto de vista antropológico, ou seja, analisando cada característica fisiológica e patológica e das variações ligadas às influências geográficas. O Hirsch chamou esse modo de investigação de antropologia geográfica, quando ele é aplicado aos fenômenos fisiológicos, e a patologia geográfica quando diz respeito aos fenômenos patológicos. Bom, isso tudo está num contexto aí do século XIX, importante para nós
falarmos um pouco da geografia médica regional que se instala na época, sobre a influência da geografia francesa, do possibilismo geográfico. Apenas como um recordatório, esse contexto da geografia regional francesa tradicional, a região é a expressão espacial de uma paisagem geográfica, de uma área de ocorrência de um gênero de vida, de acordo com Vidal de Lablache. A paisagem geográfica tem extensão territorial e limites regionais definidos, naturais, culturais ou administrativos. O gênero de vida do Lablache é o conjunto de técnicas e costumes passados no decurso histórico de um povo, de uma população, em seu processo de adaptação e transformação do meio natural. No contexto da geografia regional francesa, a região tornou-se um recorte espacial privilegiado na geografia tradicional francesa no contexto do possibilismo. O meio natural oferece possibilidades para a transformação humana e as possibilidades de interferência do homem para a sobrevivência e desenvolvimento da população. O possibilismo admite a influência do meio, mas afirma que o homem ativo tem condições de modificar o meio natural e adaptá-lo segundo as suas necessidades. À esquerda, nós vemos aí a capa do livro de Émile Lorin, Geografia Médica, publicado em 1905. Então, rapidamente, eu vou mostrar para vocês o sumário, a tábua de matérias, como dizem os franceses, e nós vamos perceber a influência da geografia regional e da topografia médica. Então, nós vemos aí que uma primeira parte é dedicada à climatologia e à nosologia geral, a climatologia geral, vários capítulos nessa primeira parte, aí destaca-se aí o capítulo 2, uma nosologia geral. Nosologia é o termo médico que é usado para relativo ao local em que está presente a doença. Então, nós vemos aí que na sequência, dentro desse capítulo 2, ele descreve vários tipos de doenças, aqui até coloquei como as úlceras, né? E alguns lugares onde isso ocorreria, né? Isso que seria interessante, né? Nos Alpes, por exemplo. Aqui o capítulo, a segunda parte, traz aí uma climatologia geral da França e depois região por região da França, né, vai sendo analisado dentro dessas perspectivas da topografia médica, né? Região dos Alpes, por exemplo, a região do litoral do Mediterrâneo e assim por diante, a região dos Pirineus e assim por diante. Então, essa estrutura de matérias, nós percebemos claramente a influência da topografia médica e da geografia regional. Aqui uma terceira parte sobre a geografia médica da Europa. Então aí nós vemos aí da Escócia, da Islândia, das ilhas, da Bélgica, da Holanda e assim por diante, né? País por país ou regiões da Europa. E uma quarta parte, uma geografia médica, da Ásia, nos mesmos moldes, uma quinta parte da Oceania, uma sexta parte da África e uma sétima parte da América. Ainda é isso. Então, nessa videoaula, nós nos baseamos aí nessas referências, o Gremec, Géographie médicale, Histoire de Civilisation, e o trabalho do Tom Koch, Cartographies of Disease, Maps, Mapping and Medicine. Até a próxima.